Oi, tudo bem? Hoje a gente vai aprender como fazer a formatação de um texto acadêmico utilizando o Google Docs. Um trabalho acadêmico, né, um texto acadêmico, ele é composto basicamente de elementos pré-textuais, que são capa, folha de rosto, agradecimento, epígrafe, resumo, listas e o sumário. Os elementos textuais, que no caso o próprio texto, né, o conteúdo que realmente importa do trabalho acadêmico, e os pós-textuais, que são as referências e os demais anexos, né, como o glossário, apêndice, anexo e índice. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é um trabalho acadêmico, porque não é o nosso foco, porém eu vou mostrar como utilizar uma ferramenta de texto, que no caso o Google Docs, para a gente conseguir formatar um texto de forma minimamente aceitável, tá? Então, no Google Docs, a gente vai ver como fazer capa, listas, sumários, a formatação do texto em si, e as referências, tá? Tá aberto aqui um texto que eu vou colocar disponível para vocês criarem algum de vocês, que é apenas um Lorem Ipsum, né? Que é um texto todo em latim com vários parágrafos. O que não interessa é o conteúdo. Nosso foco aqui, como eu já disse, vai ser a formatação, tá? Então a gente vai aprender a utilizar aqui algumas das ferramentas do Google Forms e alguns complementos, porque o Google Forms tem algumas limitações, então ele não nos permite fazer 100% desse tipo de trabalho. Vou colocar em tela cheia aqui, um F11, para a gente poder focar apenas na ferramenta que é o Google Docs, tá? Aqui a gente tem as barras de ferramenta e formatação nessa área, e aqui a gente tem um controle de zoom, por exemplo, né? Vou colocar aqui em 125%, ele vai aumentar um pouco, mas eu posso também colocar aqui o ajustar, ele vai ajustar a largura do documento, ok? Essa área aqui dessa lateral é aqui onde vão aparecer os tópicos que a gente vai marcar como título, irão aparecer aqui, mas a gente pode fechar isso aqui por enquanto, só para o texto ficar maior. Beleza. Qual é a principal ferramenta que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar aqui, ó, os estilos pré-definidos aqui, tá? Então, nesse drop-down aqui, a gente tem diversos estilos, tá? E esses estilos, eles têm formatação pré-definida, porém, a gente pode criar nossa formatação e atribuir para um desses estilos pré-formatados aqui, tá? Então, no caso, vamos aprender a utilizar aqui também a ferramenta de pintar formatação. Então, eu vou selecionar aqui um único parágrafo, e nesse parágrafo eu vou colocar aqui, então, a fonte 12, pode ser Times New Roman ou Arial, vamos colocar aqui Times New Roman para diferenciar. Times, tá? Times New Roman. Ok, tamanho 12. O alinhamento tem que ser justificado, ou seja, alinhado as duas margens. Vou quebrar aqui um parágrafo, tá? Para manter isso aqui como um parágrafo. E agora, a distância entre as linhas, né, o espaçamento entre as linhas é de 1,5, tá? Então, essa é a formatação. E aqui a primeira linha do nosso texto, né, do nosso parágrafo, tem que começar aqui com uma tabulação. Eu vou selecionar isso aqui e vou clicar aqui em pintar a formatação e vou agora, né, com o que aconteceu. O texto que estava selecionado teve a formatação copiada. Então agora eu vou passar esse pintar a formatação onde eu quero aplicar essa mesma formatação. Posso fazer dessa forma, certo? Nem pegou tudo, né? Por exemplo, aqui o alinhamento ele não pegou. Mas a gente pode fazer ainda de outra forma, né? Utilizando os estilos, ó. Vou selecionar aqui a parte que eu quero que seja o padrão, tá? E aqui onde tem texto normal nos estilos, eu vou usar essa formatação para texto normal. Então, todo texto que tiver marcado nesse estilo aqui, agora vai passar a ter essa formatação. Então, clicando aqui, olha aí. Então, todo texto que estava marcado como texto normal, agora está formatado. Então, eu apenas utilizei o estilo, tá? Certo. Agora a gente vai inserir uma quebra. Inserir, quebra, e a gente vai fazer uma quebra de seção, tá? Quebra de seção, próxima página. Próxima página. Notem que o cursor do mouse está aqui, ó, no início do primeiro parágrafo. Então, vou lá, inserir.
inserir, quebra, quebra de seção. Pronto. O que que isso permite a gente fazer? Vou reduzir aqui o zoom para mostrar melhor. Está aqui em 50%. Então, a gente tem uma primeira página em branco e uma segunda página já com o nosso texto. Nosso texto está a partir da segunda página. Então, vamos supor que eu queira colocar o número de página, né? Paginar, colocar o número de paginação apenas a partir a partir do texto, não incluir paginação nos elementos pré-textuais. Vou até chamar aqui, ó, pré. Então, aqui vai ser onde a gente vai inserir os elementos pré-textuais, e aqui vai ser o nosso texto de fato. Supondo então que eu vou apenas colocar o número de página a partir desse texto, na parte textual. Então posso dar um clique duplo aqui para editar o cabeçalho. Notem o seguinte, que aqui a gente tem, ó, cabeçalho seção 2, e está marcado aqui, ó, vincular a seção anterior. Então a gente vai clicar aqui em vincular a seção anterior para desmarcar. E agora a gente vai inserir o número de página aqui. Esta seção, ou nesta seção em diante, o número de páginas no cabeçalho, e vai iniciar ou com o número da seção anterior, né? Digamos, aqui vai ser página 2, ou eu posso controlar isso, iniciando em 1 aqui a seção no texto. Tá? Isso vai ficar a critério. Vamos colocar iniciando em 1 a partir dessa página aqui, a partir da página 2. Então, vou aplicar. E aqui a gente tem agora o número de página. Notem que na seção anterior não tem nada. Vamos alinhar ele à direita. Pronto. Página 2 já tem ali o número 2 e assim por diante. Mais próximo. Aqui, ó. Página 1, primeira página da seção 2, inicia com 1, 2 e assim por diante. Então, agora a gente pode fechar aqui as opções de cabeçalho. A primeira seção, se a gente precisar numerar, a gente pode fazer isso também. A gente pode numerar, por exemplo, utilizando algarismos romanos, enfim, fazer uma numeração diferenciada. Basta clicar aqui fora do cabeçalho que ele sai do modo de edição do cabeçalho. Ok, então agora a gente vai inserir aqui o primeiro elemento pré-textual, que seria a capa. Tá? A capa geralmente começa com o nome da instituição. Vou colar aqui de uma listinha que eu tenho. Então, essa informação aqui é opcional. A gente pode colocar centralizado, em negrito, e o espaçamento simples. Vou colocar alinhado à direita, como cabeçalho. Nome da instituição, campus e curso, se for necessário, mas geralmente são informações opcionais. Abaixo disso aqui a gente coloca título do trabalho, vou chamar aqui modelo de trabalho centralizado. Vou colocar aqui ajustar para 50% para a gente ver ela inteira. Modelo, trabalho acadêmico, vou colocar mais ou menos no meio. Outra informação, o nome do autor. Em negrito só o título do trabalho. E a gente deve finalizar com a cidade e o ano que o trabalho vai ser entregue ou apresentado. Floriano. 2021. Então, essa é a nossa capa. O próximo elemento, depois da capa, são vários elementos opcionais. Então, a gente vai acrescentar aqui uma quebra de página. Quebra de página, você pode vir aqui em inserir, mais uma vez, inserir, quebra de página. Notem aqui o atalho Ctrl Enter, tá? Então, vou fazer a quebra aqui com Ctrl Enter. E aqui a gente depois vai inserir os demais elementos. Né? Isso continua, se a gente abrir aqui o cabeçalho, a gente nota que ainda é seção 1. Tá? Seção 2 apenas lá no nosso texto. Tá? Eu não fiz uma quebra de seção, apenas uma quebra de página. Está feita aqui a capa.
depois a gente vai inserir aqui listas e o sumário, tá? Mas por hora a gente vai agora acrescentar os títulos aqui no nosso texto, né, os elementos textuais. Vou voltar aqui para ajustar. Vou dar uma quebrazinha aqui de linha e vou colocar isso aqui como um título. Escrever aqui introdução. Introdução. E eu quero que essa introdução seja numerada também, tá? Todos os títulos numerados. Então, vou marcar aqui com esse estilo aqui de numeração. Ok? Vou colocar em negrito também e eu vou tirar esse recuo. Eu não quero que esse recuo exista. Tá? Então, a gente pode tirar isso aqui dessa forma. Pronto. Ajustamos aqui no olho. Pronto. E isso aqui eu quero que seja título 1. Tá? Então, vou marcar aqui como título 1. Ó. Nos estilos, título 1. Usar essa formatação em título 1. Um problema aqui, né? Outros editores de texto, outros processadores de texto, como o Word, por exemplo, ou mesmo o LibreOffice, o Writer, ele incluiria nessa formatação aqui também a numeração. Infelizmente, o Google Docs não faz isso. Então, a gente vai ter que inserir a numeração em cada um dos títulos e subtítulos, tá? Então, aqui a nossa introdução. Então, a partir daqui, eu quero que seja desenvolvimento. Vou marcar aqui com título 1. Infelizmente, ele não acrescenta numeração. Então, a gente tem que fazer isso manualmente aqui e ainda continuar a numeração do anterior. Então, é meio manual esse processo todo aqui, né? Copiar a formatação e ver se aplica aqui. Não funciona também numericamente aqui a tabulação. É o seguinte, vamos colocar aqui o padrão da numeração, para a gente ganhar tempo. Então, a gente mantém a formatação que a numeração aplicar aqui, o recuo, né? E vamos atualizar isso aqui para título 1. Título 2, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Colocar aqui a numeração e vou tirar, continuar a numeração anterior. Pronto, 2. Então, introdução, desenvolvimento. Faltou um detalhe aqui, né? Ó. Vou selecionar de novo aqui o primeiro parágrafo e vou pedir para ele acrescentar uma linha depois desses parágrafos. Formatar, adicionar espaço depois. E vou atualizar de novo aqui o normal para o selecionado. Então, todos os parágrafos, a partir de agora, tem também um espaço depois, tá? Prontinho. Então, agora a gente tem aqui título 1. Ok. Título 1. E agora, notem que vai aparecer aqui, ó, na descrição do documento aqui, o que a gente tem marcado como título, tá? E a gente vai adicionando os demais. Desenvolvimento, vou colocar um subitem aqui no desenvolvimento. Vou chamar aqui de objetivos. Aqui vai ser um subitem lá do título 1, então isso aqui vai ser título 2. Negrito também, mesma formatação. E vou atualizar isso aqui, ó. Utilizar o estilo título 2 para ser desse jeito aqui. E vou reiniciar aqui a contagem, né? Ó, continuar com a numeração 3. Porém, eu vou adicionar um recuo aqui, ó, para ele contar o item como sendo o 3, o 2.1, tá? Então, basta clicar nesse botãozinho aqui, ó, aumentar recuo. Você tem o item 2.1. O item 2.1. Vou criar aqui um outro subitem, vou chamar aqui de objetivos específicos, geralmente uma lista. Vou fazer assim, objetivos gerais, o objetivo geral, objetivos específicos. Pronto. Corrigir aqui, né? Colocar como o título 2, acrescentar aqui que ele é um subitem.
iniciar a contagem aqui. Título 2. E vamos aumentar esse recuo, né? Item 2.2. Tem 2.0, 2.1, 2.2. Agora vamos chamar aqui, tem mais ou menos lá na página 5, vou acrescentar aqui, entre um parágrafo e outro, mais um título 1, que vai ser, vou colocar como título 1 também, numerado, e continuando, né, a lista anterior. Item 3. Notem que aqui era 2.2, é o último. 2.2, agora 2.3. E assim por diante. Agora, como aqui tem a introdução, está com o título 2, está errado, né? Vou corrigir isso aqui. Título 1. Desenvolvimento. Título 1 também. Olha só o que aconteceu. Agora sim, título 2. Título 2. E metodologia. Notem que isso aqui dá navegabilidade, né? Basta clicar aqui e você tem um atalho para onde está marcado esse item, tá? Tem mais uma ferramentinha aqui. Isso também funciona em outros processadores de texto. Bom, objetivo, produção, desenvolvimento. Vamos colocar aqui um último como conclusão, só para concluir. Poderia ser qualquer outro item, tá? Aqui de conclusão. Conclusão vai ser numerado também. E vamos marcá-lo como título 1. E a numeração continua assim, item 4. Pronto, então temos o nosso texto completo. O que a gente vai fazer agora? Eu vou inserir uma figura aqui dentro de metodologia. Vou colocar logo abaixo desse parágrafo para a gente inserir a gente vai inserir uma legenda nessa figura e usar uma ferramenta que permita que a gente crie também uma lista de figuras, tá? A figura a gente pode inserir de formas diferentes. Aqui, no caso, vou clicar aqui nesse botão e inserir imagem, a gente pode fazer um upload a partir do computador, ou seja, se eu tiver a imagem para colocar no meu texto, já no meu computador posso fazer o upload, ou pode fazer uma busca no Google, né, utilizando o próprio Google Docs aqui. Vamos fazer isso. Vou colocar aqui, pesquisa imagem, vou procurar por Google Docs. Selecionar aqui esse conjunto de ícones. Só isso aqui me basta. Clico aqui embaixo em inserir. Então ele vai inserir essa imagem a partir da internet. Aí você tem as opções aqui, né, de inline, né, ou seja, como se fosse um texto. Vou colocar aqui flutuando, ó. Notem que a imagem é transparente e o texto está lá por baixo. Se eu colocar atrás do texto vai acontecer o contrário, óbvio. Se eu colocar quebrar texto, então onde a imagem está, o texto vai ser dividido, né, onde ela estiver. Funciona mais ou menos como se fosse um parágrafo. Ajustar o texto, né, o texto vai ficar se posicionando ao redor da figura. Isso aqui é interessante em alguns casos. E inline aqui como se fosse um elemento do parágrafo, né? Ó, observem que a imagem está aqui como se fosse uma primeira letra desse parágrafo aqui. A gente vai colocar isso após o parágrafo aqui, ó, nessa quebra. Tá? Então vamos mantê-lo inline. Deixa eu apagar aqui uma linha. Ok. Então, ó, com ele inline, a gente pode usar aqui as ferramentas de alinhamento, tá? Diferente de outras opções. Por exemplo, aqui o ajustar o texto não tem opções de alinhamento e quebra de texto também não tem opções de alinhamento. Porém, aqui no inline ele se comporta como texto e então a gente pode utilizar aqui esse tipo de ferramenta aqui no caso de alinhamento para colocar nossa figura no centro, por exemplo. E aqui nessa figura a gente quer inserir uma legenda. Só que o Google Docs, né, essa ferramenta que a gente está utilizando não possui, infelizmente, uma ferramenta padrão para isso. Então, a gente pode apelar para os complementos. Os complementos são programas escritos por terceiros que podem dar funcionalidades interessantes para o Google Docs.
tá? Então vamos inserir aqui um complemento para fazer isso. E aqui no Marketplace do Google, né, são os complementos escritos por terceiros, como eu falei, e eles são colocados em uma loja de ferramentas para o Google Docs, tá? Que é o Google Workspace Marketplace. Então, aqui você pode encontrar ferramentas que são livres, de graça, para você usar à vontade, ou ferramentas que você precisa pagar para usar. No caso aqui, a gente vai usar o Caption Maker, tá? Ó, Caption Maker. Clicar aqui no Caption Maker e a gente tem a opção de instalar. Quando é uma ferramenta paga, você vai ver aqui, né? Ó, vai ter um preço a pagar, coisa do tipo. Tá? Aqui a gente tem um link para o site do desenvolvedor e provavelmente aqui também manuais de como utilizar esse complemento. Tá? Então vamos fazer o download, instalar ele aqui, continuar. Aí ele vai pedir para você dar permissão para o Caption Maker acessar alguns recursos da sua conta de e-mail, tá? Vou clicar aqui e vou permitir. Ok, concluído. Então a gente vai verificar que o Caption Maker vai aparecer agora aqui, ó, como complementos, tá? Ó, complementos, a gente tem a opção aqui do Caption Maker. Eu vou clicar em Start e ele vai iniciar o programa aqui do ladinho. E aqui do lado, né, no Caption Maker, agora a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui seria no caso, vamos supor, você vai colocar muitas figuras no seu texto, no seu trabalho. Então essa seria a última etapa, tá? Após se inserir várias figuras, você depois é que vai fazer a legenda dessas figuras, tá? Por exemplo, eu vou colocar uma outra figura aqui nesse outro trecho aqui do texto. Agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer o upload. Upload do computador. Vou usar aqui uma imagem que eu utilizei em um dos slides. Tá? Vou colocar aqui também como inline, vou reduzir, e vou centralizar, exatamente como a gente fez com a outra. Quebrar aqui a linha. Esse texto aqui ficou centralizado porque a imagem estava junto do texto. Tá? Então vamos colocar apenas aqui como texto normal e ele vai se corrigir. E aqui, pronto, agora eu tenho uma imagem do jeito que eu queria, né? Do jeito que a gente pretendia. E agora o que a gente faz? Clica nesse botãozinho aqui, ó, Captionize ou Captionize, e ele vai fazer a busca por figuras. Ah, ele encontrou duas. E então ele vai posicionar aqui para a gente fazer a inserção do texto, né? Ó, Figure 2. Só que tem um problema, né? Nosso texto é em português, não em inglês. Então a gente vai ter que corrigir isso aqui. Vou desfazer. Ele apagou, né? Então a gente vai clicar aqui, ó, Show Options. Em Show Options a gente tem aqui, ó, imagens e desenhos, né? E a gente pode escolher onde a legenda vai ficar, se acima ou abaixo. Texto acadêmico geralmente em cima. E aqui a gente vai colocar, escrever para ele como vai ficar a legenda, né? A parte automática da legenda. Então tá aqui, ó, figure. Em inglês a gente coloca em português, figura. Ok? O mesmo vale para tabelas, tá? Ó, se você tiver tabelas no documento, a mesma coisa. Ao invés de table, você coloca tabela. E aqui as opções de formatação desse texto, o texto que ele vai inserir. Caso ele coloque aqui uma fonte azul, vou colocar em preto. Tá? E o tamanho aqui está 10, vou manter o tamanho 10. Centralizado em itálico. Ok. Pronto, então as opções estão de acordo, então vou clicar de novo aqui no Captionize. Executou. Entrou de novo as duas figuras e inseriu a legenda nas duas figuras. Então basta agora a gente escrever o texto da legenda. Tá? Então vou dar um ajustar. Então a figura 1, o que é? Ícones do Google Docs, e essa figura aqui, a outra figura, hierarquia das memórias.
Ok. Pronto. Feito isso, agora a gente tem a possibilidade de inserir no nosso trabalho uma lista de imagens, né? Basta clicar aqui, ó, Insert Update List of Images. E a gente vai inserir lá na primeira seção, tá? Agora a gente vai fazer a outra parte, que seria a inserção de citações e bibliografia, tá? O que é uma citação, né? Uma citação é quando você utiliza o trecho de texto de uma outra pessoa, né? De um livro, por exemplo. Você faz uma afirmação que não é sua, que você leu em alguma obra, então você tem que fazer a referência, né? Fazer a citação. Aí existem as citações diretas e indiretas. A citação direta é quando você pega o texto exatamente como está na obra original e coloca no seu texto. E a indireta é quando você pega a ideia principal lá daquela obra, ou alguma ideia que você pegou lá daquela obra, e reescreve isso com suas palavras, né? Afirma o que a obra afirmou com as suas palavras. Então, isso é uma citação indireta. Aí existem outras formatações para citação, né? Quando é uma citação curta, você pode colocar exatamente o texto normal, né, que a gente tem aqui. Já está formatado. Mas quando a citação é longa demais, aí existe uma formatação especial para isso. Vamos supor que esse trecho aqui, esse parágrafo inteiro, vai ser uma citação direta longa. Outras ferramentas como o Word e o LibreOffice permitem a gente criar outros estilos. Então, eu poderia criar aqui um estilo novo e chamar ele de citação direta longa. Infelizmente, o Google Docs também não permite fazer isso. Então, a gente vai apenas formatar e não salvar isso como um estilo rápido, né? Por quê? Seria interessante ter o estilo rápido para toda vez que você for fazer uma citação longa, simplesmente ir lá escolher aquele estilo e ele já te entregar pronto, formatado. Mas como seria uma citação longa, né? Uma citação direta longa? Então, o formato de uma citação, a gente vai ter que colocar aqui um recuo de 4 centímetros. Você pode fazer simplesmente puxar aqui o recuo na régua para cima do 4, tirando aqui o recuo da primeira linha. Mas você pode fazer isso também aqui através de formatar, alinhar, recuar e opções de recuo, né? Você pode colocar aqui, ó, 4 centímetros e aplicar. A distância entre linhas, no caso aqui, o espaçamento entre linhas é simples. Você diminui a fonte para 10 e pronto, está feita aqui a formatação, né? E lembra que o espaço aqui, antes e depois desse parágrafo de citação, tem que ter aqui 1,5 cm. Então, basta adicionar uma linha aqui que já é suficiente, tá? Então, essa é uma citação direta longa. E, claro, você tem que adicionar aqui de onde você tirou, né? O autor, né? Entre parênteses, você coloca o sobrenome do autor ou dos autores e, logo após isso, o ano. E, se possível, a página de onde saiu essa citação. Vamos supor que esse trecho aqui está em um outro trabalho meu. Vai ser o Borges citado, o ano de publicação desse trabalho, vamos supor, 2018, e está na página 10 desse trabalho. E aqui minúsculo. Então, essa é uma citação direta, tá? A gente tem ferramentas aqui no Docs, assim como em outros como processadores como o Word e o LibreOffice Writer, para fazer esse tipo de coisa. Além, é claro, de poder utilizar ferramentas externas, que é o que eu recomendo mais. No caso, eu gosto de utilizar uma aplicação chamada Zotero, que automatiza tudo isso e simplifica bastante. Porém, essas ferramentas como o Word, o Writer e o próprio Google Docs têm já algum nível de automação para isso. Porém, o controle que a gente tem sobre isso é pequeno. A gente pode também utilizar complementos para isso. Existem complementos para fazer isso. Mas a gente vai usar primeiro aqui a ferramenta padrão. Depois eu vou mostrar como se faz utilizando o Zotero. No Google Docs, a gente tem aqui em ferramentas a opção aqui de fazer citações. Então, aqui a gente escolhe o estilo de citação que a gente vai colocar, MLA, APA ou Chicago. Não tem aqui a nossa citação padrão, que é a BNT. Então, vamos usar o que tem aqui por enquanto, né? E aqui eu vou adicionar uma fonte de citação. Clicar aqui, vamos supor que é um livro. E esse livro foi acessado fisicamente, né? Um livro, a mídia impressa. Então, você pode colocar aqui um ISBN desse livro e ele vai buscar na internet. Vou pegar um livro aqui, de exemplo.
Aqui o ISBN do livro. Vamos ver se ele encontra, tá? Não encontrou. Citar manualmente. Então a gente vai colocar aqui o autor, né? O nome do autor. Vamos supor que é meu livro aqui. Né? Vamos dizer que eu tenho um livro. Eu vou colocar aqui meu nome, Aldo. Segundo nome, né? Tá só o P de Pires e o sobrenome Borges. Tá? Título do livro é Fazendo Formatação de Trabalho Acadêmico com Google Docs. Editora IFPI, ano de publicação 2021. Cidade Floriano. Então, faça um breve cadastro do texto, né, do livro. Edição, primeira edição. Volume 1. Digamos que vão ser 3 volumes do Docs, um do Word e um do Writer. Docs. Texto acadêmicos. E pronto, vou adicionar a fonte de citação. Notem que eu cadastrei um livro, então posso cadastrar aqui todos os livros que eu vou utilizar na minha obra, no meu trabalho, né? Aqui onde é a citação. Agora eu vou apagar isso aqui que eu inseri manualmente. E vou colocar essa citação aqui. Então, ó, eu clico aqui em citar. Então ele colocou aqui, ó, Borges, porque o formato que eu escolhi é esse. Se eu colocar aqui APA, aí eu vou ter que atualizar, né? Apagar aqui. E colocar aqui a citação. Notem que agora tem outro formato, né? Ó, tem o ano também. E essa cerquilha aqui para eu substituir pelo número da página, né? Eu mesmo inseri aqui. Então, mais parecido com o que a gente usa no Brasil é esse aqui, o APA. Vamos testar o Chicago. Citar. No caso, o APA é mais próximo do que a gente utiliza, né? Então, eu vou apagar aqui o segundo. E digamos que eu vou colocar lá a página 10, né? Como a gente tinha colocado manualmente. E página 10. O ideal é que isso aqui estivesse maiúsculo, né? No caso da BNT. Será que... Vamos ver se funciona aqui. Se eu editar, colocar em maiúsculo. Salvando. Vou inserir de novo. Citar. Pronto. Então já está bem mais próximo do que a gente precisa aí de acordo com a BNT. Página 10. Do mesmo jeito, eu posso citar, como eu falei, né, um texto, uma parte mais curta de uma citação, por exemplo, digamos que essa única frase aqui é também uma citação. Então, eu vou clicar aqui e fazer a citação. Do mesmo jeito. Agora, na página 50, por exemplo. E assim por diante. Eu vou inserindo as citações dentro do meu texto. Aqui eu posso colocar quantas obras eu necessitar. Vou adicionar outra aqui, vou ver se eu consigo colocar uma utilizando ISBN. Coloco aqui o ISBN, vamos ver o que vai dar. Olha aí, ele encontrou o livro, então, aqui, Rede de Computadores, Pearson, 2011, Andrew Tannenbaum. Continuar, tudo certinho. Vou colocar aqui alguns complementos, que ele não encontrou todos, né? Mas já é um grande avanço aí. Quinta edição. Quinta. Então, complemento aqui o que estiver faltando. Tem até o DOI aqui, caso fosse publicações acadêmicas, que geralmente tem um DOI aqui, que é um endereço. Adicionar a fonte. Agora a gente tem duas. Eu vou editar aqui e colocar o texto em maiúsculo também, tá? O título, na verdade, aqui. Andrew Baum. Salva. Pronto. Andrew Tannenbaum. E digamos que agora aqui, sim, eu tenho uma citação do Andrew Tannenbaum. Eu vou adicionar aqui também. Citar. Aqui, se eu não tiver o número da página, então pago aqui, deixa só o ano e o nome do autor.
Tá? Mesma coisa aqui, digamos que aqui é uma outra citação do Tannenbaum e assim por diante. Claro, posso adicionar quantas fontes eu necessitar e fazer essa inserção aqui. E agora vem a parte boa, que é utilizar de fato as ferramentas que o processador de texto nos permite usar, né? No caso, vamos criar aqui, ó. Logo depois da capa, vamos ajeitar a capa aqui que bagunçou. A capa bagunçou um pouquinho porque a gente vamos ter que tirar aqui os espaços que estava formatado como texto normal, né? Então ele acrescentou espaço lá quando a gente alterou isso. Então aqui o espaçamento entre linhas vai ser simples e vamos remover espaço depois de cada parágrafo. Agora nosso texto voltou para o lugar aqui, né? Aqui a segunda página seria um resumo. Vou colocar só um texto aqui, resumo. Vou colocar aqui em negrito. Vou pegar aqui um parágrafo qualquer para servir de resumo, tá? Resumo também não tem espaçamento no e-mail, é um espaçamento simples. Depois do resumo seria o resumo em inglês, o abstract. Agora eu não sei se antes ou depois. Mas tudo bem, vamos copiar aqui, colar. Página seguinte. Vou chamar aqui de abstract. O resumo. Abaixo do resumo a gente teria as palavras-chave, tá? Palavras-chave. Então, só fazer uma lista de palavras, tá? Class, como está aqui. Domec, está aqui. Aliquan. Lista de palavras que são importantes no seu trabalho. E eu vou colocar a mesma coisa aqui. No abstract, no caso, seria keywords. Então, temos aqui capa, resumo. Poderíamos ter folha de rosto. Então, Ctrl Enter para inserir mais uma página aqui, tá? Aqui seria folha de rosto. Folha de rosto. Os elementos que tem na folha de rosto, geralmente. O título do trabalho, de novo, né? Isso aqui, o nome do autor. Uma explicação, né? Por que o trabalho, como foi feito, o trabalho feito para ser apresentado ou apreciado pela banca tal e tal e tal. Então, seria essa folha de rosto, o nome dos orientadores, nome da banca que seria faria a avaliação desse trabalho, coisas do tipo. Aqui no resumo, o abstract, e depois disso as listas, né? Aqui, quebrar aqui, eu vou inserir agora a lista de figuras, olha só. Então a gente vai lá em complementos, Caption Maker, a gente vai abrir de novo aqui o Caption Maker. E agora a gente vai fazer a inserção da nossa lista de imagens. Então basta clicar aqui, onde o cursor estiver, ele vai inserir a lista de imagens, tá? Só que, claro, a gente vai ter que adicionar um título para ela, né? Está aqui o zoom. Lista de figuras, formatação aqui parecida com o título, mas não vamos marcar como título, tá? A gente pode fazer uma quebra aqui e notem que ele insere aqui como se fosse uma tabela, tá? Então a gente pode tirar esse quadro aqui, porque não nos interessa a tabela. Ele coloca aqui como links, né? A gente seleciona ali, vamos editar aqui a tabela. 0 pontos e pronto. É uma tabela que não tem linha, beleza. Então temos a nossa lista de figuras. E a próxima página a gente vai inserir o sumário, né? Ó, Ctrl Enter mais uma vez. A gente está inserindo uma nova página, né? Uma quebra de página, mas não alterando a seção. Ó. Continua aqui como página 1
da seção 2. Então, aqui no sumário, a gente vai agora sim inserir um sumário. Podemos fechar o Caption Maker. Inserir sumário. Aí a gente pode fazer o sumário assim como esse sumário aqui, que são links, ou um sumário com o número das páginas, tá? Ó, com links azuis ou com números da página. Vamos inserir com o número da página. Então a gente tem exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui, ó, na descrição do documento, né? Esse índice aqui, ó, automático, está aqui. Foi utilizado aqui para gerar o nosso sumário. Basta agora a gente colocar aqui isso aqui no sumário, nossa formatação. Tirar aqui esse recuo. De primeira linha, não precisa. Dá um espaço aqui. Ok, feito o nosso sumário. Notem o seguinte, se a gente alterar a página, né, lá, o conteúdo cresceu aqui nos objetivos ou na metodologia e a conclusão foi para uma outra página, então basta a gente vir aqui em atualizar o sumário e as páginas serão atualizadas, né? Vamos lá em conclusão. Vou criar aqui umas cópias disso aqui, ó. Aumentar aqui o texto da metodologia para a conclusão mudar de página. Mudou de página. A gente está agora na página 9. Então, lá no sumário, a gente clica aqui em atualizar, ó, o sumário, e ele atualiza também a página. Ok? Isso também vale aqui para a lista de figuras, né? A gente tem que abrir de novo lá o Caption Maker, né, e fazer ele atualizar a lista de figuras. Ok? Os últimos elementos a ser inseridos no nosso trabalho, né, no texto acadêmico, seriam as listas, né? Porque no caso aqui do Caption Maker, né, dentro do Google Docs, ele vai reinserir a lista, então a gente vai ter que reformatar aquela tabela. Então seria mais inteligente, depois que o texto estiver completamente pronto, com tudo feito, a gente inserir essa tabela, né, para não ter que ficar alterando. Mesma coisa que o sumário. Apesar dele ter aqui a opção de atualizar, seria mais simples a gente inserir ele uma única vez, tá? E lá no final, né, vamos colocar aqui depois da conclusão, fazer aqui uma quebra de página, né, um Ctrl Enter, e vamos inserir aqui referências. Referências eu vou marcar aqui como sendo o título 1, e vou inclusive colocar aqui um numerador, como a gente fez nos demais. A numeração, então o quinto item aqui é referências, né? Então a gente pode numerar referências ou não, né? Depende aí da orientação da instituição. Algumas vão pedir que faça parte do texto, outras não. Mas é um item obrigatório as referências. Então aqui na página 11 a gente poderia, né, separar também seção a partir das referências, anexos e os outros, e inclusive fazer aqui a numeração de página diferente, como eu tinha falado, né? Usar algarismos romanos daqui em diante ou outra numeração. É isso. Então, aqui nas referências, a gente vai inserir agora a bibliografia. Então, ó, com aqui citações abertas, ó, se tiver fechado, você vai lá de novo, ferramentas, citações, e agora a gente clica aqui nesse botão azul embaixo, ó, inserir referências. Tudo que eu clicar em inserir, ele vai inserir onde o cursor estiver piscando, onde o cursor estiver, beleza? Então, clica aqui em inserir referências, e ele vai fazer a inserção automática aqui das referências. Vamos apagar aqui esse referências aqui que ele colocou em inglês. E agora a gente pode fazer aqui uma formatação para seguir a BNT, tá? Já que esse formato APA aqui não nos atende. Então a gente pode colocar esse texto alinhado à esquerda, como está, mas a gente não tem esse recuo aqui na primeira linha do parágrafo. Então a gente pode vir aqui em formatar, alinhar, recuar, opções de recuo, e a gente elimina isso aqui, coloca 0 e 0, sem deslocamento, e aplicar. Tá? A gente pode também aqui colocar um espaçamento simples e adicionar aqui um espaço depois do parágrafo. Pronto, dessa forma está mais próximo do que a formatação segundo a BNT, tá? Então, a gente marca aqui os títulos e coloca também em negrito, tá? E pronto, está feito.
Então, agora a gente tem um documento completo aqui com índice, sumário, lista de figuras, na verdade, o documento está feito. A segunda opção de fazer a inserção de referências que eu vou sugerir, que na verdade é melhor do que usar aqui o próprio Google Docs, é o uso do Zotero, tá? A gente pode acrescentar aqui complementos, assim como o Caption Maker, existem outros aí para fazer, controlar citações, tá? Semelhante ao que a gente fez aqui, mas como uma ferramenta que eu já utilizo e conheço bem, eu recomendo, eu vou mostrar para vocês como utilizar o Zotero junto com o Google Docs, tá? Zotero, já está aberto. Aqui no Zotero, a gente tem uma biblioteca que você pode organizar aqui por trabalhos, como eu fiz aqui, tá? Digamos, se você vai escrever um artigo ou usar alguma coisa em um determinado trabalho, né? Você cria aqui uma biblioteca específica para aquele trabalho. Você pode criar grupos ou pastas, enfim, organizar aqui a maneira que você preferir. No caso, eu criei uma pasta onde eu coloquei aqui todos os materiais, né? Todas as fontes de informação que eu consultei para escrever um determinado trabalho. Adicionar aqui esses trabalhos, nessas referências de alguma forma. Você pode clicar aqui nesse maisinho, né? Criar aqui manualmente, né? Artigo, documento, livro. Vamos colocar aqui um livro. Então, você adicionou aqui um livro, você pode escrever, fazer uma espécie de cadastro desse livro, assim como a gente viu lá no próprio Google Docs. Ou você pode, através desse botãozinho aqui, ó, adicionar item segundo identificador. Aí tem vários identificadores que ele utiliza, né? Tem o ISBN, como eu fiz no Google Docs lá, acrescentei o livro do Tannenbaum através do ISBN. Tem o DOI, que é um endereço onde é publicado ou são publicados artigos científicos e coisas do tipo. PMID, enfim, outros tipos de documentação para referência. Tá? Então você insere por aqui e ele cria aqui sozinho para você. Ou, por exemplo, se você tiver um arquivo em PDF que tenha nos metadados, né, essas informações aqui, você pode simplesmente adicionar um arquivo em PDF aqui e ele vai pegar essas informações a partir dos metadados do arquivo, né? Tá bom? São propriedades do próprio arquivo. E nesse caso aqui, a gente tem aqui algumas referências já adicionadas, né? Alguns foram adicionados de maneira automática, como é o caso desse aqui. Eu adicionei ele utilizando aqui o DOI. Outros aqui eu coloquei apenas um arquivo em PDF e ele já fez a importação dos metadados. E outros eu tive que adicionar de maneira manual. Aí a gente tem algumas configurações aqui para o Zotero, né? Vou aqui em editar preferências. E ele vai ter essas preferências aqui, no caso, citação. Aqui em citação, você vai procurar o estilo de citação que você precisa. O ABNT, ele não está disponível por padrão no Zotero, mas a gente pode adicionar aqui, ó. Clica em mais, você adiciona um arquivo, ou você pode clicar aqui em obter estilos adicionais. Aí você faz uma busca, né? Vou colocar aqui ABNT, por exemplo. Já tem aqui, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e você escolhe qual é o padrão ABNT que você quer utilizar, né? A gente vai utilizar esse primeiro aqui, ó, esse segundo aqui, né? Que é Associação Brasileira de Normas Técnicas, já bem atualizado aqui, dia 13/6/2021. Clica aqui. E ele vai adicionar aqui nessa lista. Então, basta que você selecione e clique em OK. Se você utiliza o Word ou o LibreOffice, então você tem que clicar aqui em processador de texto. Aí você tem a opção aqui de instalar ou reinstalar suplementos para o Word e para o LibreOffice, tá? No caso aqui, eu utilizo o Microsoft Word e já tenho instalado o suplemento aqui para o Zotero, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como ele funciona. Vou abrir aqui um documento do Word em branco. Então, tá aqui. E ele adiciona aqui essa aba no Word, tá? Então, digamos, eu quero fazer uma citação. O Zotero tem que estar aqui aberto, funcionando. E eu vou adicionar uma citação. Vou colocar aqui Fundamentos de Metodologia Científica, Lacato. Então, eu vou aqui no próprio Word, tá? Cadê o Word?
adicionar citação. Aí ele já me pergunta aqui qual estilo que eu vou utilizar. No caso, eu já antecipei, né, e coloquei aqui a BNT como um dos itens disponíveis. Mas eu posso clicar aqui em gerenciar e ele me leva de novo para aquela tela lá, tá? Então, vou marcar aqui a BNT e vou clicar em OK. Ele vai abrir esse campo aqui para eu pesquisar qual é a citação, qual é a referência que eu quero colocar. No caso aqui, Lakatos, né? Vou colocar Lakatos e tá aqui, Marconi e Lakatos. Então, vou apertar um Enter, pronto. Então, tá inserida aqui a citação, como funcionando a ferramenta do próprio Google Docs. Porém, eu tenho a opção aqui da formatação. E também, o Zotero me permite fazer as anotações aqui, ó. Se eu quiser adicionar informações específicas da obra aqui, onde eu pesquisei qual página está, o texto original, ou sei lá, tentar reescrever o texto, eu posso fazer diversas anotações aqui e fazer minhas, enfim, digamos, é como se fosse um fichamento. Posso fazer um fichamento por aqui, tá? E ele vai organizar isso para mim. Inserir então lá, né, a citação e depois eu posso lá e inserir a bibliografia. Olha só que legal. Como eu já carreguei lá o formato da BNT, ele já vai fazer isso para mim. Então, isso aqui está de acordo com a BNT e isso aqui também está de acordo com a BNT, tá? Então, assim eu consigo fazer o trabalho acadêmico no Word e também no LibreOffice, apesar de que ambos têm também ferramentas para isso, né? No caso do Word, está aqui em referências, você pode vir aqui, ó, gerenciar fontes bibliográficas, você faz ali um cadastrozinho de cada livro, escolhe aqui o estilo, tá? Não tem por padrão a BNT, mas você pode adicionar isso aqui e depois inserir citação e bibliografia, assim como a gente já fez, tá? A mesma coisa, né, ou de maneira semelhante também no LibreOffice Writer. Só que a gente vai fazer isso também utilizando aqui o Google Docs, tá? Então vamos aqui voltar para o nosso modelo. Então, como é que a gente faz? Aqui é o seguinte, ele não tem um complemento específico para o Google Docs. Ele vai ter uma extensão para o navegador, no caso aqui o Google Chrome. Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai até a loja de extensões do Google Chrome, que é o Chrome Web Store. Então, aqui dentro da Chrome Web Store, a gente tem diversos extensões, né, para utilizar com o navegador. Inclusive, muitos são aplicações do tipo Cloud Computing, né, que são diversas ferramentas que a gente tem para adicionar o Google Chrome. E, no caso, o mais específico que a gente está vendo, o Zotero. Tá? Então, a gente tem o Zotero Connector. Então, a gente vai fazer aqui, adicionar essa extensão, usar no Chrome. Adicionar a extensão. E ele vai fazer, então, o download e adicionar no navegador a extensão do Zotero. Olha só. Tá aqui adicionada a extensão. Não precisa fazer mais nada, né? Já está ali. Eu posso só marcar aqui o PIN para ela ficar aparecendo aqui, ó, o Zzinho do Zotero. E eu volto, então, lá para o nosso documento. Aí, o que acontece? Não aconteceu nada aqui, né? Então, a gente precisa fazer uma atualização. Vou atualizar o navegador e agora vai aparecer aqui essa opção, essa abinha do Zotero. E exatamente como eu mostrei no Word, a gente pode fazer a citação agora aqui dentro do Google Docs, utilizando o Zotero. Vamos supor que aqui eu vou fazer uma citação. Então, ó, clico aqui em Zotero, adicionar, editar citação. Aí ele vai pedir aqui, no caso, para eu permitir, né, acessar minha conta do Google, permitir, porque ele está usando uma aplicação dentro da minha conta, então eu vou ter que permitir. E assim como ele fez no Word, né, ele vai me perguntar aqui qual é o estilo de citação que eu vou fazer. Então, vou escolher aqui a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok. E do mesmo jeito lá, eu vou fazer aqui, lá, Catos, ó, fazer a busca, aperto um Enter, e ele vai inserir ali a citação, olha que legal. Então, está inserido aqui o campo da citação, e eu posso fazer isso em qualquer parte do documento, né? Assim como eu fiz com o do Word lá. Então, vou colocar uma citação aqui, nesse parágrafo. De novo, o Zotero, adicionar, inserir citação. E agora ele vai direto para o campo, né? Porque eu já disse para ele que eu ia usar a BNT. Então, basta eu procurar por outro título, né? Então, eu vou dar uma olhada aqui no Zotero. Gale. Internet das coisas, tal. Então, Enter.
e ele vai aplicar no documento. Cadê o documento? E tá aqui. E do mesmo jeito, lá no finalzinho, nas referências, eu posso inserir aqui, ó, Zotero, add, né, adicionar e editar a bibliografia. Então, edit bibliografia. Ok, pronto, tá feito. Ficou um errinho aqui, mas como é que tá isso aqui, ó? O erro tá aqui no próprio nome do documento, tá? Provavelmente ele foi inserido aqui a partir do PDF. Mas basta a gente corrigir aqui, ó. Internet das coisas aplicadas a negócios. Um estudo... Deve ser 2 pontos. Um estudo bibliométrico. Tá salvo. Corrigir aqui também o título público, para que ele use para alguma coisa. Pronto, está atualizado aqui. E basta a gente fazer uma atualização aqui, ó. Então, a gente pode apagar e simplesmente inserir de novo. Para ele inserir. Pronto, está feito. Deixa eu dar um enter aqui para separar. Uma coisa que a gente precisa fazer é configurar as margens, tá? Então, ó, clica aqui em arquivo e configuração da página. No caso, a BNT, né, a gente utiliza. Vai ser sempre o tamanho do papel A4, né? Já está marcado aqui como padrão. Vamos colocar aqui todo o documento, tá? Então, todo o documento é A4, com a margem superior igual a 3, a margem inferior igual a 2 centímetros, esquerda 3 e direita 2, tá? Essa margem esquerda aqui é para uma possível encadernação, tá? Então, eu posso definir isso como um padrão ou simplesmente dar OK. E todo documento vai assumir essa forma agora, tá? Outra coisa que eu não falei, mas que é interessante falar, digamos que em um texto, uma parte do seu documento, você precisa inserir uma tabela, alguma coisa que tenha que ficar na horizontal, então a gente pode fazer desta forma aqui, né? Ó, vamos supor que depois desse parágrafo aqui, seria uma quebra de novo, quebra de seção, próxima página, beleza. E vou inserir mais uma quebra de seção, de novo, que é a próxima página, pronto. Agora eu tenho aqui a página 9, que é uma seção independente, né? Ó, no caso, cadê que é seção 3, né? E aqui seção 4. Vamos manter isso aqui vinculado, né? Porque o cabeçalho a gente quer que seja o mesmo. Porém, a seção 3 a gente quer que seja uma página na horizontal. Então, eu venho aqui de novo, ó, arquivo, configurar página, configuração da página. E no caso aqui, ó, tá marcado apenas a seção 3, né? Então, eu vou colocar isso aqui como paisagem. E clico em OK. Ok? Então, a gente vai ter aqui uma única página na horizontal. Olha que legal. Então, aqui, vamos supor que a gente tem uma tabela. Vou inserir tabela. Inserir uma tabela qualquer aqui. Supondo que essa tabela vai ocupar uma largura razoável no nosso documento. E do mesmo jeito que eu tinha indicado, a figura, a gente pode também precisar inserir uma tabela no documento e colocar uma lista de tabelas, né? Então, vamos colocar aqui uma tabela. Vou colocar embaixo dessa tabela uma segunda tabela, só para a gente fazer o exercício da legenda, tá? Então, vou inserir outra tabela aqui, bem semelhante, mesma coisa, vou botar aqui mais larga, mais curta. Então, vou chamar aqui de... Posso chamar aqui de cronograma, né, gente? Esse cronograma vai ser do tipo título 1. Vamos colocar a numeração também e vamos continuar da lista anterior, né? Ó, a numeração anterior. Pronto. Então, aqui é o nosso cronograma que está na seção 3. E não vou preencher a tabela porque não precisa. Só um exemplo de como utilizar isso aqui. Isso aqui foi sem querer, tá? A numeração aqui, para que eu não sei. Bom, tá aí a página do cronograma. Aí então a gente pode ir lá no nosso sumário, fazer aqui a atualização do sumário. Então, ele vai acrescentar aqui o cronograma, mudar as outras páginas, como a gente já tinha visto. Então aqui no cronograma eu vou colocar nessa tabela de baixo uma legenda, tá? Então, daquele jeito, ó, selecionar aqui a tabela. Vou aqui em complemento, mesmo jeito que a gente fez com a figura, né? Ó, Caption Maker Start. Vou colocar aqui o Captionize. E ele vai localizar aqui as tabelas, tá? Ó, 3 tabelas. OK.
Aqui, ó, figura, a gente já tinha lá, então a gente apenas apaga aqui, tá? Como eu tinha falado, se vai usar a ferramenta, usa uma única vez, né? Então deixa para usar no final. Mesmo aconteceu aqui com a figura 1 também, ó. Vou apagar aqui a marcação. Infelizmente bagunçou tudo. Pronto, tá feito aqui figura 1. A lista de figuras é uma tabela, né? Então vamos apagar aqui. Basta apagar. Removemos, pronto. Removida a marcação. Agora a gente tem lá a nossa tabela. Vamos chamar aqui de cronograma. Cronograma vazio. Outra tabela. Ver se dá para alterar isso aqui. Tabela 1. Tabela 2. Podemos fechar aqui o Captionize e ainda não. Vamos inserir lá aqui, logo depois da lista de figuras, na mesma página, a gente vai colocar a lista de tabelas, tá? Então, basta clicar aqui, List of Tables, e a gente vai ter a nossa lista de tabelas, assim como a lista de figuras, tá? E do mesmo jeito a gente vai remover aqui a formatação da linha, né? Dessas linhas aqui. Então, basta clicar aqui, ó, para selecionar todas as linhas dessa tabela, e aqui a gente coloca 0 pontos para a lista, para essa linha. Pronto. Então agora a gente tem tabela 1, tabela 2, figuras e tudo certinho. Vou testar aqui. Se eu fizer download como PDF, então, no caso aqui ele está informando que ele vai gerar um arquivo em PDF com links no lugar das referências. Então, para a gente fazer uma cópia adequada, como está se falando aqui, né? O Zotero sugere que a gente faça uma cópia desse arquivo para depois fazer o download em PDF desse arquivo, tá? Então, vou cancelar aqui. Vou fazer uma cópia. Dado. Ok. E agora ele criou uma cópia do mesmo documento, manteve a formatação. Porém, aqui ele vai... Porém, agora eu posso fazer um download em PDF, porque não tem nenhum link do Zotero, né? Ele removeu os links quando a gente fez a cópia. Então, vou mandar para vocês o PDF. Por hoje é isso e até a próxima.